Vamos lá, vamos lá. Muito bem, muito bem. Já estou ao vivo. Ao vivo, aqui hoje, terça-feira, 16 hoje, que dia que é hoje? 16/6. Já estamos aí com a doutora Andréia. Está conosco aqui. Vamos lá, aguardando a doutora Andréia. Estamos conversando aí com pessoas comuns. Opa, olha, tô vendo aí, a câmera está do outro lado, doutora. Já pensou? Eu estou tentando aqui, Vacelice, me perdoa que ainda sou nova. Aí, Você está me vendo? pronto, pronto. Tô vendo, tô vendo. Tá joia, então agora tá certinho. Aí. A gente está Ah, aprendendo, né? Tá tendo que se virar nessas tecnologias, nessas coisas diferentes, tá verdade, todo mundo na verdade, mesma. verdade. É uma novidade, muita gente já utilizava, a gente ficou um pouquinho para trás, né? Mas Sim, estamos porque não era o aprendendo, nosso né? habitual, né? Eu tô aprendendo demais nessa época, porque realmente Aham. fazer as coisas online era só para lazer, né? Agora tá virando É, trabalho profissão. e provisão e tudo um pouco, né? É. Doutora Andréia, psiquiatra, quanto tempo? Olha, me formei em 2004, fiz residência por 2 anos, 2006, 14 anos já, né? 14 anos de 14 psiquiatra. anos Sempre atendeu já. aqui em Marília? Sempre. Não, eu me formei em Londrina, né? Fiz a minha residência Hum, na Universidade de Londrina e morei lá até 2011, mais ou menos. Aí depois nós nos mudamos para Marília e comecei a trabalhar aqui já em alguns serviços públicos. Depois montei o consultório, se eu não me engano, há 6 anos já também. O tempo está passando seis muito anos. rápido. Os meus cabelos eles vão esbranquecendo, mas as mulheres parece que tem um segredo aí, não sei Ah, como que sim. é. As mulheres brasileiras, elas não ficam velhas, elas ficam loiras. Diferente. Doutora, me diga uma coisa. Como é que tá essa loucura da pandemia? A gente vê tanta coisa, tanta. A gente não sabe se é político, se é um vírus mesmo. Cada hora que a gente vê o jornal, vê um número de mortes absurda. De repente você olha também para cloroquina, que não era, agora já é de novo. Tanta coisa. Como médica, vamos começar como médica na sua área de atuação, sem a psiquiatria, por enquanto, né? O que tem de verdade e quais os cuidados que a gente tem que ter nesse momento mesmo? Eu falo que essa é uma pandemia das incertezas, né? Num mundo com tanta informação, o que a gente menos tem hoje é certeza, né? Então, o que a gente sabe que é uma doença que até então a gente não conhece ela totalmente, a gente ainda não sabe, né? Todos os efeitos que ela pode ter no nosso organismo. Hum, Inclusive, eu estava lendo ontem um artigo do Lancet, né, de uma revista internacional, falando que ela pode também ter alterações neuronais, alterações psiquiátricas, né? Então a gente verdade. antes, no início, só pensava, é só no pulmão, né? Pulmonar, Agora já só é pulmonar. Algumas pessoas começaram a pensar, não, mas também tem lesão de pele. Não, mas também tem lesão em intestino. E ontem, né, um sim, artigo que falava também de lesões e alterações no cérebro, né? Então meu o que a gente Deus, sabe é que a gente não não sabe, sabe. né? Que a gente não sabe. É uma doença realmente que se comporta de maneira muito diferente, dependendo da pessoa, dependendo do hospedeiro, né? Então, Uhum, varia desde pessoas que não têm sintomas nenhum, pessoas uhum, totalmente assintomáticas, com pessoas que têm quadros graves, muito rápidos. A uhum, progressão da doença para algumas pessoas realmente é muito rápida e assustadora, aham, né? Então, pensava-se que no início eram só idosos, né? Na Itália chegou-se a falar, olha, só quem tem mais de 80 anos que é problema. Aí depois percebeu-se que não. Aí depois pensou-se, não, é só pessoas, além dos idosos, quem tem hipertensão, quem tem diabetes, quem tem algum problema de saúde mais grave. Depois percebeu-se que não. Jovens uhum, também estavam adoecendo, pessoas têm essas comorbidades, né?
Então, hoje percebe-se, por exemplo, que os homens têm um risco maior do que mulheres, Olha só. obesos, um risco maior, Sim, praticamente 100% das pessoas com menos de 20, 30 anos que faleceram eram obesas, né? Então a gente está vendo assim muitos outros fatores que podem contribuir para a mortalidade e a gente está descobrindo tudo agora, né? Então está realmente sim. algo que nos traz muita angústia, Eu, justamente por ser algo muito desconhecido. eu tive em Ourinhos hoje, visitando alguns clientes lá, Uhum. e acabei. Um deles falou assim: não, é a nova gripe. Essa gripe, essa nova modalidade de gripe. E vai piorar, e vai ser diferente e tal, mas aí a gente tem que se acostumar. Essa Sim, tem sido a fala popular. É correto sim. falar isso? Pior que é, porque na verdade a gripe, né, que a gente fala, é uma infecção por um vírus, né? Então tem os vírus da família SARS, os vírus da família do coronavírus, né? Então são vários vírus que nos causam gripe. O problema é que no Uhum. imaginário popular, gripe é uma coisa leve, que você fica um dia de O cama, no outro dia resfriadinho, né? você Coriza. toma uma canja, né? Mamãe faz um carinho, bebe bastante líquido, no outro dia você tá bem. Mas a gripe, na verdade, ela mata, né? Ela mata pelas suas complicações, né? A gripe espanhola, por exemplo, né? Lá em Sim, sim. 1918, foi uma gripe que matou mais do que a Primeira Guerra Mundial, né? Olha que loucura. Então, na verdade, falar que é só uma gripe seria igual falar é só um acidente de trânsito. Não existem acidentes de trânsito que são muito leves? Existem, mas existem Sim, alguns que são fatais, né? entendi. Ninguém quer sofrer um acidente de trânsito, né? Então a É, gente tem que exatamente. olhar para essa nova gripe, né, com a mesma preocupação que a gente teria, né? Alguma coisa que pode se tornar mais grave. Se possível evitar, melhor. Lógico. Os cuidados sempre são os básicos, né? O álcool em gel, sabonete, Sim, né? sim, Lavar as mãos, sim. evitar o contato com as mucosas, o básico de Exato, sempre, que nós perdemos essa higiene. A exato, sociedade perdeu, não se lava mais exato, mão antes do almoço, exato, né? Não, sim, não tem mais aquele cuidado de chegar em casa e se higienizar. Essa sim, palavra caiu no desuso, não existe mais sim. isso, né? Até porque a gente tem muitas medicações, né, para infecções, a gente tem muita medicação para tudo que era infecção antiga, né? Então a gente realmente parou de se preocupar um pouco com isso, né? Mas agora é fundamental e eu acho que vai mudar muitos dos nossos hábitos, né? Inclusive hábito social, né? Dar beijinho, dar a mão, É, abraçar. Eu não é, sei como é que vai ser no futuro, se as próximas gerações aí de brasileiros vão ter esse mesmo hábito, né? é, O pessoal é. lá do hemisfério norte já é um pouco mais assim Mais arredio, né? afastado, mais arredio. Você só abraça quem você tem muita intimidade em Uhum. momentos especiais. Aqui não, né? Que a gente Dá um gosta abraço no seu de irmão, um dá um beijo não, nele. não, eu acho que isso vai mudar por um bom tempo, né? Doutor, vamos falar um pouco das famílias que estão confinadas. Sim. A psiquiatria é muito forte, né? A gente podia fazer até um sorteio aqui no final, um sorteio de uma receita de Rivotril aí para todo mundo que tá, né? Brincadeira, brincadeira. Ah, Mas a gente vê que os aumentos das enfermidades psicossomáticas, psicológicas, sim, aumentou demais, aumentou demais. O povo, por estar confinado, a família confinada, gerou outros conflitos e as pessoas nem se conheciam. E elas estão sim, se, como que eu falo, degladiando dentro de casa, brigando dentro sim. de casa, às vezes por coisinha mínima, né? Sim. É uma tensão, né? Porque você não tem mais para onde expressar essa tensão nos lugares onde você costumava expressar, né? Hum, Então, se antes você, sei lá, discutia com seu marido de manhã, você ia para o trabalho, você conversava com outras pessoas, dava um tempo para você relaxar, e você pensava melhor, voltava para casa mais relaxada, conversava direitinho, né? Se você tinha alguma desavença com um filho, mesma coisa, no final do dia você o veria hum. novamente, ele já estaria com outra cabeça, você também. Né? Agora não, agora a gente briga e continua todo mundo junto, né? E continua todo mundo sobre o mesmo teto,
tendo que dividir o mesmo espaço, dividir o mesmo Wi-Fi, dividir o mesmo computador, e dias e dias e dias, né? Então, Sim. espaços, ambientes, a criança quando ia para a escola, ela desestressava um pouco dos pais também, né? Pai também estressa Uhum. filho, né? Não é só o contrário. Sim, sim. É. Quando a gente ia para a igreja, né, a gente tinha essa situação de você conversar com pessoas diferentes do seu círculo, comparar-se até com outras pessoas, né? Então, quando Uhum. alguém dava um testemunho, falava que estava passando por algo difícil, você fala, poxa, olha, não sou só eu, a pessoa também, né? Agora, quando você está confinado, só você e a sua família, coisas muito pequenas podem começar a se tornar muito grandes, porque você não tem nem comparação com outras pessoas, né? Então, foi Isso se aí, perdendo. então, isso aí aflige ou traz uma doença específica? Tem O que algumas eu. doenças que a gente está vendo, porque antigamente era meio moda, né? A gente fala, estou Aham, deprimido, era meio que sim, moda. Estou em sim, depressão. A pessoa nem sabia o que era, de fato, sim, uma sim, enfermidade de depressão. sim. E hoje As a gente já pessoas, está vendo algumas coisas. sim, as pessoas confundiam muito depressão com tristeza, né? Então, eu Uhum, costumo falar, se um dia você acordar de bode, acordar meio esquisito, desanimado, triste, você acordou triste, né? Você pronto. acordou com um humor estranho. E isso é natural do ser humano, tristeza faz parte, desânimo faz parte em alguns dias, né? A questão de depressão doença é quando isso se torna o habitual e não o estranho, né? Então a pessoa Hum, costuma passar muito mais tempo triste, muito mais tempo desanimada, começa a ter outros sintomas, sintomas físicos, né, como você citou, então alteração de sono, alteração de apetite, de libido, de energia, alteração cognitiva, a pessoa começa a ter dificuldade para raciocinar, uma lentidão, uma dificuldade para trabalhar. E dificuldades emocionais, a pessoa começa a perder o controle, né, sobre essa ah, tristeza. Então, tristeza normal é, puxa, eu tô triste porque estou de quarentena, não posso fazer o que eu gostava, me sinto triste, não mas eu posso ver meus trabalho, familiares, meus não pais estão posso ver. distantes. Exato, é uma tristeza porque a gente perdeu algo, né? Nós perdemos Certo. aquilo que a gente estava acostumado. Mas não me impede de comer, não me impede de dormir, não me impede de conversar com você, não me impede do dia a dia. Essa é a tristeza normal. Agora, a Certo. depressão, ela vai trazer, né, um grau de sofrimento muito maior que vai fazer com que você não consiga fazer as suas coisas do dia a dia. Você começa a deixar, procrastinar, evitar, até que você abandona, até que você se isola, né? Então começa a trazer um prejuízo das suas funções, um prejuízo, né, nas suas funções No seu executivas, dia a principalmente dia, seu dia a dia, né? Então eu falo, ninguém acorda deprimido, você acorda triste. Depressão é uma doença ah, que você desenvolve, né? E para você ter um diagnóstico desse, você tem que ter pelo menos 2 semanas com todos esses sintomas, né? Não ter ah, outra doença associada, e não certo. ter outros fatores que expliquem, né, esse quadro. Aí você pode fazer o diagnóstico de depressão, né? Antes Se, disso, você não mas poderia. deixa eu diferenciar aqui, só para eu, como leigo, entender. Se eu tenho 2 semanas, como você pontuou aí, que eu tô acordando triste, mas essas Sim, 2 semanas coincidiu de estar na pandemia, coincidiu que sim. os meus pais estão longe lá, eu não consegui visitar, coincidiu de eu estar aí e o meu patrão me ligou e falou assim, cara, não vou conseguir te pagar esse mês. Sim, E duas sim. semanas que foram problemas em cima de problemas, eu fiquei triste. Isso Ok. não caracteriza a depressão? Não, não caracteriza. Nós temos um outro transtorno, assim, é nomenclatura, né, Vasily? Sim. Mas a gente chama de transtorno de adaptação. É quando a pessoa tem uma Hum, mudança muito brusca na sua vida, é, geralmente necessitando que a pessoa se adapte rapidamente a uma situação, e essa adaptação é muito estressante. Então, a pessoa pode desenvolver sintomas depressivos, a pessoa pode desenvolver sintomas de ansiedade, é o mais comum, aliás, né? A pessoa é, começar a ter insônia, um aperto no peito, uma preocupação constante, uma irritabilidade, mas diferente da depressão, conforme o tempo vai passando, a pessoa vai se adaptando à situação, né? Então os certo. sintomas vão diminuindo, porque você se adapta, você percebe que não é tudo aquilo, você descobre uma outra fonte de renda, o seu patrão não vai te pagar, mas você conseguiu outra coisa. Então você se adapta, então você melhora.
O problema da depressão é que ela dificilmente ela melhora sozinha. A tendência é ela ir progredindo, né? E conforme o tempo vai passando, mesmo que as coisas melhorem, às vezes, né, depressão pode ser causada por um gatilho, por exemplo, um divórcio, uma perda familiar importante, né? Talvez a depressão comece ali. Mas às vezes, mesmo depois que você resolve o problema, ou que se passa um tempo, a pessoa não volta ao normal, né? Diferente do transtorno de adaptação. E hoje, as famílias que estão na quarentena, hoje as famílias que estão aí confinadas, você tem visto muito mais os depressivos aflorando, surgindo, ou Olha, eu tenho visto muito mais ansiedade, né? ansiedade? Muito mais ansiedade, né? Claro, a depressão é um transtorno que ela aparece mais porque a pessoa deprimida, por não funcionar, ela procura o médico, né? Ela, é muito mais fácil ela procurar um psiquiatra. O ansioso, meio que ele vai tentando dar um jeitinho aqui e tenta dar um outro jeito ali. Ele vai, sabe, levando a coisa com a barriga e vai se acostumando, às vezes, com a ansiedade. Então, Olha é mais só. difícil, era mais difícil, né? As pessoas procurarem o psiquiatra só por uma ansiedade, né? Porque ele já achava que aquilo Ah, era normal dele. Ah, mas eu sempre fui assim, desde que eu me entendo por gente, eu sou preocupada, eu sou tenso, eu sou irritada, eu sou explosivo, né? ah, Geralmente a pessoa só procurava quando já tinha uma exacerbação da ansiedade, da- por exemplo, crises de pânico, algum problema mais grave, ou se ela caía num episódio depressivo, porque também é extremamente comum pacientes, né, que são ansiosos cronicamente também terem depressão. Aí ela Você procurava. você está fazendo um círculo aí, dizendo que a ansiedade praticamente ela leva às outras enfermidades? Ela pode levar a muitas enfermidades. Eu falo que a ansiedade é o camaleão da psiquiatria. Porque da Ah, ansiedade você pode ter um episódio depressivo, da ansiedade você pode ter outros. Ansiedade que eu digo assim, transtorno de ansiedade generalizada, né? Que seria certo, aquela certo. Não é ansiedade. aquela ansiedade, nossa, amanhã cedo eu vou. Não é Não, isso, né? isso é uma expectativa, né? A Ah, ansiedade generalizada é quando a pessoa está ansiosa e não sabe nem por quê, muitas vezes. Se ela não hum, tem por que ela inventa. Ah, mas e se alguém ficar doente? Mas e se alguém ficar desempregado? Mas e se acontecer um acidente? Ela vai criando essas coisas e ela está sempre no constantemente pessimismo. preocupada, tensa, irritadiça. Então, a ansiedade generalizada ela pode levar a crise de pânico, ela pode levar a comportamentos obsessivos compulsivos, ela pode levar a problemas mais graves, às vezes, né? Transtornos de impulsos. Hum, Então, geralmente a pessoa só procurava quando ela já tinha uma comorbidade, quando ela já tinha um agravamento, né? aham, Hoje, o que eu vejo, quem estava relativamente bem está muito pior, né? E hum. quem antes não tinha ansiedade está sentindo mais agora, né? Olha Então, as só. pessoas têm procurado muito mais agora pela questão de ansiedade, tanto os meus pacientes que já eram meus, né? Quanto Uhum. pacientes novos, por esse agravamento mesmo, né? Por essa angústia, Mas o inverso é verdadeiro? Um o que depressivo pode se tornar um ansioso? Uma a pessoa gente que até tem crise de pânico, ele pode se tornar um ansioso? A ansiedade e a depressão, Valceli, elas estão tão conectadas que a gente até brinca na psiquiatria que todo deprimido é ansioso, todo ansioso uma hora deprime, né? Então Ah, faz olha parte só. do quadro depressivo, muitas vezes, sintomas de A ansiedade, né? ansiedade. Então, às vezes, a pessoa, além de estar deprimida, desanimada, pessimista, autoestima baixa, ela também tem palpitação, tremedeira, mal-estar, preocupação. Então, às vezes, ela tem um quadro conjunto, as duas coisas juntas, Porque né? a gente, como do lado de fora aqui, a gente vê o deprimido da seguinte maneira: um cara triste, um cara Sim, cabisbaixo, um cara que sim, sempre tem palavras negativas e sim, sempre está na cama dormindo. sim, Esse é um quadro depressivo que a gente pinta do lado de fora aqui, né? sim. Isso Sim, também mas tem mais coisas. Né? sim, essa seria uma depressão típica. A Hum, depressão típica é isso que você falou, desânimo, falta de vontade de fazer as coisas, a pessoa passa o dia na cama, sem comer, sem dormir, sem conversar com ninguém. Mas nós temos, por exemplo, depressões que são mais características de ansiedade. A pessoa, ao invés de ficar na cama, ela fica inquieta.
Ao Ah, invés de ela relatar que está deprimida, triste, ela fala de uma angústia, de um aperto no peito, né? Temos depressões atípicas. Em vez da pessoa ficar o tempo inteiro triste, o humor oscila. Então, se algo bacana acontece, eu fico feliz, mas logo depois eu deprimo. Se alguém pisa no meu calo, briga comigo, eu me sinto rejeitado, eu fico extremamente irritado, explodo, fico bravo e logo depois eu deprimo. Então, o humor tem oscilações. Né? Então, na olha verdade, são só. vários tipos de depressão, né? E, Uhum. inclusive a depressão com sintomas de ansiedade comórbidos, né? E por isso que é importante essa diferenciação, né? Agora, dentro das famílias, pode continuar. Quer continuar? Pode continuar, Não, doutora. não, o que eu ia falar é que não existe deprimido igual ao outro. Né? Cada pessoa Ah, vai ter a certo. sua depressão. A gente tem uma lista de sintomas para fazer um diagnóstico melhor, mas na verdade você pode ter um tipo de depressão que seja totalmente diferente da minha. Não dá para a gente comparar. Fala assim, puxa, mas quando eu tive depressão, Roseli, eu ficava assim, como é que você está com depressão também, se você não está igual? É porque a sua Ah, depressão entendi. é diferente da minha. E agora, as famílias que você tem atendido, pode ou está acontecendo de gerar mais de um deprimido ou depressivo dentro de casa? O marido, aquele que dava força, de repente agora também tá depressivo com a Sim. esposa, ou ao contrário? O que eu atendo, a grande maioria dos pacientes são mulheres, né? As Ah, mulheres, tá. elas têm uma facilidade um pouco maior de procurar o médico, eu Homem é durão, acredito. né? Homem é Homem não chora, latino-americano. o homem tem mais dificuldade, né, de expor as suas dificuldades, muitas vezes emocionais. E a mulher também, ela tem um risco de depressão 2 a 3 vezes maior que o homem, né? Então, além de serem maior o número mesmo, absoluto, elas também Hum, procuram mais. Mas o que eu tenho escutado bastante das pacientes que já eram minhas, por exemplo, era, ah, olha, o meu marido agora teve que procurar um psiquiatra também, né? Meu marido ah, agora teve que fazer terapia também, né? Porque antes o que às vezes uma pessoa só da família acabava sendo, né, aquela pessoa que acabava somando todas as angústias, né, da ah. família, meio que agora está sendo dividido, né? Então, está sendo muito comum esse relato de outra pessoa na família também estar adoecido. E aí eu fico me perguntando, será que é até a questão da convivência, né? Conviver com alguém deprimido não é fácil, exige muito mais do que se você pudesse passar o dia no trabalho e só encontrar com a pessoa à noite, né? Ou são realmente questões que a pessoa já tinha, né, consigo, Uhum, e uhum. agora, em face da pandemia, a pessoa realmente passou aquele limite, né, que ela suportava antes, né? Eu acho que as duas coisas têm acontecido dentro das famílias. Vou fazer um parênteses aqui. Você falou assim, meu marido também procurou ou está procurando um psiquiatra, né? Sim. Você citou isso como se você não atendesse. A, a profissão não permite que você atenda a esposa e o marido, a família, ou é uma Uhum. opção? Essa é uma opção minha, né? Durante Ah, alguns tá. anos, eu cheguei a atender algumas pessoas, às vezes vinha a esposa primeiro, e ela falava, oh, meu marido também não está bem, pode atendê-lo, por favor? Vem o marido também. Só que aí eu comecei a perceber que muitas vezes a esposa vinha na consulta dela e só falava do marido. Ou então o marido vinha Ah, e dedava a esposa, né? E às vezes eles me colocavam até numa situação meio de juiz, sabe? Para entendi, decidir quem estava entendi. certo, decidir. E como não é a minha área de atuação, não tenho formação específica para a questão de terapia familiar, então é uma preferência pessoal minha não atender Ah, parente, pessoas da mesma família, para olha que que realmente interessante. não se misture. Às vezes era muito comum vir uma pessoa, às vezes, muito vitimizada, às vezes, né, queixando-se muito de outro familiar, contando uma história. Aí depois Hum. outro familiar vinha e desmentia, mas falava assim, olha, mas não Ah, conta para ela que eu te contei. Eu disse assim, gente, mas aí como é que eu vou falar para ela, né? Como é que eu vou lidar com essas coisas? Vou falar o quê? Que eu adivinhei que isso aconteceu? Como é que vai ser? se Então, não para entra, mim, não pode entrar no né? Então, assunto. pessoalmente, é uma opção minha não atender pessoas da mesma família, que morem no mesmo núcleo, né, familiar. Mas é Uhum, uma sim. opção minha. Alguns colegas atendem, fazem trabalhos maravilhosos aí com pessoas, com casais, inclusive, com pessoas da mesma família, né? Ah, que legal. Agora, a medicação para essas pessoas, para essa família, como é que, se o marido está procurando,
um psiquiatra, a esposa está com você aí, como você citou que atende, mas e daí? Ele receita um medicamento, você receita outro, em Sim. casa não fica comparando, não, mas ela me deu lá, olha só. Não, mas o meu médico não existe, não chega isso para você, esses conflitos Não, de. até que não. Eu tento separar bem, né? E falar, ó, o tratamento do seu marido, ele é outra pessoa, ele tá fazendo com outro profissional. O que mais tem é marido roubando o Rivotril da esposa, viu? Você falou que ia fazer sorteio de Rivotril, tem um monte de paciente falando assim, doutora, sabe quem tá tomando meu Rivotril? Meu marido. Eu falei, mas peraí, mas ele tem indicação, ele passou por médico também? Não, ele tá pegando o meu. Aí eu falei, olha, então você não deixa, porque depois eu não vou poder te dar outra receita, vai acabar. Então, assim, é muito comum os homens usarem, às vezes, as medicações que a esposa pegou, né, no psiquiatra dela, e se automedicar, o que é perigosíssimo, né? Isso é A comum gente, brasileiro. brasileiro, não é fácil. A gente está brincando com o Rivotril, mas ela é o psicotrópico mais vendido no país, né? E Verdade. ele, mais vendido, e ele não resolve, né? Ele é uma medicação que ele é o sintomático, ele é um remédio só para resolver sintomas por algumas horas, para tirar uma pessoa de uma crise de pânico, para tratar uma pessoa até que outros tratamentos façam efeito, né? O Entendi. problema é que a pessoa toma só o Rivotril e sente um alívio, né? É. E que gostoso, né? E isso, o risco depois para dependência química, o risco, porque o Rivotril, na verdade, ele é um depressor, né? Ele pode trazer Hum, sintomas depressivos. Então, hoje olha. mesmo atendi um rapaz que está com vários antidepressivos, mesmo assim se queixando de desânimo, mesmo assim se queixando de mal-estar. Eu falei, peraí, mas que remédio você está tomando então pela manhã? Eu tomo Rivotril de manhã. Eu falei, mas se você tomar Ah, Rivotril de manhã, não tem como você ter um dia produtivo, né? Você vai ficar sedado, sonolento, cansado mesmo. Essa é a função do Rivotril, né? sim. Mas as pessoas acham que dá para tomar igual dipirona, igual paracetamol, né? Ninguém vai no médico para alguém receitar dipirona para você. Se o médico for te receitar dipirona, você vai ficar muito bravo, né? É verdade, é Então as verdade. pessoas acham que é mais ou menos igual, mas na verdade é extremamente complicado, né? A automedicação na psiquiatria. Olha só. E aí, como a família chega para você, a esposa chega com um problema, ela vai falando para você aí, e que tipo de orientação que nós podemos passar hoje para uma família Uhum, que tem um depressivo, um ansioso, ou a uhum, irritabilidade que está muito grande dentro de casa? sim. Vai lá na doutora É... Andréia que ela vai te receitar Rivotril. Oh, Infelizmente, né? Se desse para a gente resolver tudo com remédio, inclusive o coronavírus já estava resolvido, né? verdade, verdade. Mas não dá, né? Eu acho que agora, viu, Vaceli, vai ser uma boa época para a gente exercitar empatia, né? Tentar se Hum, colocar um pouquinho no lugar do outro, conversar um pouco mais com o outro, tentar entender o que o outro está sentindo, o que o outro está passando, né? E tentar se colocar no lugar e falar, peraí, mas e se fosse eu, né? Como é que eu gostaria de ser tratado? Como é que eu gostaria que o meu cônjuge lidasse com isso? Como é que eu acho interessante que as pessoas às vezes questionam, fazem as perguntas erradas, né? Dentro da família. As pessoas uhum. perguntam às vezes assim, mas por que você está assim? Às vezes não tem porquê. Ué, tô assim porque eu tô doente, não consigo entender, não consigo explicar. Quando às vezes seria muito melhor falar assim, peraí, mas o que eu posso fazer para te ajudar? Né? O que você Hum, sente que ajudaria nesse momento? É abraçar? Então vamos abraçar. É te deixar um pouco sozinho? Vamos deixar um pouco sozinho. Quer tomar um sorvete? Quer assistir uma série? Quer não fazer nada? A gente tem que ter direito também de não fazer nada, né? Então as famílias elas precisam se perguntar mais o que eu posso fazer por você para te ajudar nesse momento? Como é que você se sentiria melhor? Eu acho que isso é fundamental. E estar disposto, né? Ao que a pessoa te falar. Às vezes a pessoa vai falar assim, porque olha, nesse momento eu quero ficar sozinha. Não quero ninguém na minha cabeça falando, não quero criança, não quero marido. Eu quero ficar sozinha no meu quarto. Posso? Pode, né? Tem que ter esse direito, tem que poder ficar um pouquinho então, também com a mas família. o marido, a esposa, ele não entende. Entende? Porque não entende. Ele,
eu quero ajudar. E eu quero estar junto, quero caminhar junto, quero. E tem aquele momento que fala, não, eu quero ficar sozinho. E esse sozinho não é entendido na sociedade. A meditação, né? O pensamento, olha, eu quero parar um pouco para pensar sozinho, quero pensar na minha vida. Quero sentar no meu cantinho ali, na minha almofada, deitar na minha rede, quero ficar sozinho. A sociedade não entende isso, porque a gente é muito, muito apegado. É aquilo que a gente falou agora há pouco, a sociedade futura, a gente não sabe se vai ter quantos beijos e quantos abraços vão dar. Mas hoje existe uma necessidade. Nós somos abraçadores e beijadores. Não sei se existe essa palavra, mas a gente é apegado. Sim. É que é interessante como os casais geralmente se completam nesse sentido, mas é um grande atrito, né? Geralmente no casal, um deles é mais aglutinador. O que é isso? São pessoas que gostam de pessoas. Eu quero ver a minha casa cheia, eu quero visitar meus pais todo dia, se eu puder, eu quero todo mundo perto, eu não consigo ficar sozinho, eu não consigo ficar em silêncio, né? Se tiver alguém perto de mim, tiver silêncio, eu me sinto incomodada, eu tenho que falar, né? Ou a pessoa tem que falar. E geralmente o outro é o oposto, é mais individualista, é mais introvertido, são pessoas que gostam da solitude, né? Diferente de solidão, que é aquela sensação ruim, né? Tô sozinho, tô abandonado. A solitude é eu estou comigo mesmo, que gostoso, né? Tá um pouquinho só comigo, né? Então são pessoas que gostam às vezes de ler um livro, de meditar, de fazer yoga sozinho, de caminhar sozinho, de ficar consigo mesmo, né? E aí o outro tem muita dificuldade. Mas como assim? Você prefere caminhar sozinho do que comigo? Mas como assim? Você prefere ficar no quarto sozinho do que comigo, né? Então, na verdade, um vai ter que entender um pouquinho o mundo do outro, né? Até então, quem é mais aglutinador vai ter que entender que o outro precisa de um tempo de vez em quando. E quem é mais individualista vai ter que entender que o outro também precisa de companhia, de um abraço, né? Então é esse abrir mão um pouquinho do meu jeito, né? Mas a empatia, a empatia, você acha que dá para gerar empatia? Eu sou um cara que não sou empático, eu não me consigo enxergar na posição do outro. Como que eu, como marido, enxergo ou posso conseguir enxergar a minha esposa? Quer dizer, eu posso fazer um exercício disso? Eu acho que empatia é atitude, né? Você vai tentar ter uma atitude empática com o outro. E isso é totalmente consciente, porque o ser humano, por natureza, é egoísta. Né? O ser humano, por natureza, ele só quer saber o dele, o sentimento dele é o mais importante, a vontade dele. A minha dor sempre dói mais do que a Maior que sua. todo. Opa, É com sempre mais certeza. importante, né? Então, a empatia, na verdade, é você conseguir exercitar isso. Peraí, se eu fosse aquela outra pessoa, o que, que eu estaria passando, né? Um exercício que você pode fazer, por exemplo, se aquela pessoa fosse um idoso, bem velhinho, ou se eu fosse uma criança de 2 anos, como é que eu acolheria o que ela está fazendo nesse momento, né? Ou você também partir do pressuposto que a outra pessoa sempre é inocente, até que se prove o contrário. Só que a gente faz o contrário, né? O outro é sempre O culpado. culpado. Você fez de propósito, você fez para me chatear. Às vezes o outro nem pensou em você, estava com a cabeça no mundo da lua, estava preocupado com outra coisa, mas você já acha que você é a referência do mundo dele e você é Sim, tão sim. importante que o mundo dele também gira ao redor de você, né? Então a gente deveria partir do pressuposto contrário. Não, ele é inocente. Peraí, por que será que ele está fazendo isso, né? O que está motivando? Quais são as emoções? Quais são as pressões que essa pessoa passou hoje, não passou? O que está faltando, né? Geralmente sentimentos de raiva e Opa, travou. Momento de raiva. O meu vídeo travou aqui. Será que sou eu? Será que sou eu? Sou eu? Doutor André tá travado aqui. Vamos lá. Vou tirar você, André. Vou colocar. Ah lá, vamos colocar. Doutora Andréia.
Aí, voltou. A nossa conexão caiu, né? Agora voltou. Ah, pronto. É, Você está me ouvindo bem? sim, tranquilo. Nesse momento E de você me vê raiva, bem? vejo bem Ah, também. tá joia. Os momentos de raiva, geralmente, na verdade, é uma falta, né? Ou faltou sono, faltou descanso, ou faltou uma ajuda, ou faltou a pessoa sentir que você está valorizando ela. Alguma coisa está faltando para essa pessoa, né? Então, se a Hum, pessoa está gritando com você, está brava, está nervosa, a melhor coisa que você pode fazer é abaixar o teu tom de voz, para que ela tenha que te baixar também o tom dela para te escutar e perguntar o que, que está te faltando, né? O que, que eu posso fazer para ajudar, então, essa sua irritabilidade? Mas a pessoa vai falar assim, não sei, nem sei o que está me faltando. Então vamos pensar junto, né? Vamos pensar como é que foi seu dia? Foi difícil aí com as crianças? Foi difícil aí no seu trabalho? Tá complicado? Como é que você tá, né? As pessoas estão faltando, às vezes, essa questão, né? é. De se preocupar em perguntar como é que tá você? Como é que foi seu Uhum. dia? O que está Você sabe, faltando hoje para você? sabe que eu me irrito, assim, às vezes eu me pego irritado e eu faço exatamente esse exercício aí. Eu paro e eu vou Aham, regredindo meus passos. Não, o que exato. aconteceu? Ó, tal cliente, ou tal pessoa, ou tal situação. Vou olhando um pouquinho para trás. Ah, achei. É aquele ponto. Daí eu desligo aquele ponto lá. Não sei se né, tem um botãozinho do cérebro, né? Desligar. Sim, sim, E daí eu retomo o meu humor para aquele momento. E eu vejo hoje exato. famílias que eles não conseguem separar. Então o Sim, marido fica irritado com a esposa porque o patrão ficou bravo com ele. Ou exato, a esposa fica brava com o marido porque o filho quebrou uma caneca na hora do almoço. Então exato. ela joga ou empurra a raiva dela para o seu familiar. Sim, Isso é muito comum? para extremamente comum, né? Isso que você falou, olha, meu marido chegou bravo em casa porque o patrão brigou com ele, aí ele brigou comigo, aí eu briguei com a minha filha, aí minha filha brigou com o cachorro, e a raiva e a irritabilidade vai se espalhando, vai contaminando a família, né? Então a gente, do mesmo jeito que quando a gente chega em casa, a gente lava as mãos, faz a higienização para deixar o vírus lá fora, a gente devia fazer a mesma coisa com a nossa cabeça, né? Então, peraí, eu estou vindo do trabalho, o que, que eu tenho que resolver, então, antes de chegar em casa? Ai, tal Mas não fulano tem um pisou no álcool meu em gel para a carro. gente passar, né? Não tem. Aí tem que ser um trabalho interior, né? Então, às vezes, a gente vai ter que falar, não, peraí, antes de eu se você está trabalhando em casa, por exemplo, antes de eu voltar para minha família, né? Peraí, que trabalho eu vou ter que fazer comigo mesmo antes de voltar para eles? Tem pessoas que às Olha vezes só. saíam do trabalho e já iam direto para casa e levavam o trabalho para casa, né? Levava, Só exato. que agora tem muita gente trabalhando em casa. Então aí fica mais difícil ainda essa separação, né? É. Porque agora realmente o trabalho está em casa literalmente, né? O que eu tento fazer, né? Eu trabalho em casa também, meu consultório, minha casa funcionam, né, juntos. O que eu Uhum. tento fazer é, antes de eu descer para minha família, antes de eu ficar com eles, eu tento respirar, eu escuto uma música, eu converso com alguém na Uhum. internet, jogo conversa fora, eu tento dar uma, sabe, fazer uma higiene mental, tentar baixar um pouco a Uma adrenalina do desopilada dia, de mesmo. dar uma desopilada. Pode ver meme, pode ver YouTube, pode ver bobeira. É aquela hora para você, sabe, deixar o trabalho no trabalho e agora tá pronto para sua casa, tá pronto para sua família, né? E o Olha só. contrário também. As pessoas estão com muita dificuldade de falar o seguinte: olha, eu vou para o meu home office, só que é criança gritando, é marido bravo, as coisas acontecendo, eu não estou conseguindo dividir, né? Não estou conseguindo fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Eu falo, que bom, né? Porque você é só uma, não dá para fazer duas coisas ao mesmo tempo. Exato, Então é. você Ótima você vai ter resposta. que você vai ter que organizar a sua rotina e explicar para sua família, para filhos, inclusive, ó, determinado horário, vocês não podem fazer barulho aqui. Determinado horário, vocês não podem entrar nessa sala, tranca a sala, né? Mamãe vai estar numa reunião, papai vai estar falando com o chefe. Então é importante a gente fazer essa divisão. As crianças entendem, né? A gente acha que criança é É. tudo bichinho
que não consegue compreender. Aí você fala assim, olha, mamãe precisa trabalhar para pagar a sua comida. Então, fique quieto agora. É importante que você fique quieto. Olha E a só que criança interessante. inclusive, tem que ir conseguindo se limitar, né? Uhum. Nesse horário do trabalho. Aí também, depois que você sair do trabalho, você não pode ficar irritado se seu filho fizer muito barulho, pular no sofá, sair correndo pela casa, porque Daí ele é a hora também deles, tá. né? Aí é a hora dele, né? É hora de você assistir desenho com ele, jogar no computador um joguinho com ele. Aí é o horário das crianças poderem ser É crianças, né? Poderem ser a hora das tirinhas da Raquel. mentirinhas da Gabi. Fantástico. A da Gabi, né? Não, é das duas, Ah, né? É das que duas. agora a Raquel que tem falado mais tirinhas que ela é mais novinha. Ah, eu acho fantástico. Nós nem falamos, entramos no assunto direto aí, nem falamos do pastor do Bolivar, da Raquel e Uhum, da Gabi. sim, Mas vamos deixar para o finalzinho, depois eu pergunto. pode Eu ser. quero saber, eu quero saber o seguinte: qual é o padrão normal de uma família? Quando que eu Eu sei que acho uma que família está fora da normalidade e precisa procurar uma médica psiquiatra porque a coisa já está chegando no limite? Porque eu sei que todo mundo vai na crise, né? Então, a sim, hora que tem um quando surto estourou. psicótico, a hora que tem as pessoas procuram, daí é Tentativa de aquele negócio, suicídio. tentativa de suicídio, o depressivo que já está há 2 anos na cama, então aquelas coisas assim que todo mundo, esse precisa de uma médica psiquiatra, vamos lá na Sim, doutora André. Mas o antes, sim, agora, nesse momento, quando é que eu vou precisar ir fazer uma consulta contigo? sim. Eu penso assim, quando você estiver em sofrimento e quando você não consegue resolver esse sofrimento sozinho, né? O Hum, sofrimento, hoje também nós estamos numa sociedade que também não quer tolerar sofrimento mais, né? Qualquer coisa, eu tô triste que eu briguei com meu marido, eu quero um remédio para ficar feliz. Meu filho não está indo bem na escola, eu preciso de um remédio para ter paciência com ele. Quando, na verdade, isso faz parte da vida e de sim, todas as é. famílias, né? Uhum. Eu acho que não existem famílias normais, viu, Valceli? Toda família, se você olhar bem de perto, vai ter alguma coisa esquisita, né? Sim, E que cada família é a sua. é. Agora, eu acho que você precisa procurar, né, um profissional, um psiquiatra, ou mesmo um terapeuta familiar, quando você percebe que a sua família está em sofrimento e você não está conseguindo lidar com isso, né? Olha, então realmente o meu filho tem um problema na escola, já tentei ajudá-lo, já tentei conversar com a professora, já tentamos, né, o que a gente sabia, agora a gente precisa de uma ajuda profissional. Será que vai precisar de uma medicação para concentração? Será que vai precisar de uma psicoterapia? Será que nós, como pais, é que vamos Hum. precisar de uma orientação? Mesma coisa dentro de um casamento, né? Olha, até um certo ponto a gente conseguia conversar, conseguia discutir, mas agora a gente começa, se olha, já sai espinho, né? Já sai faísca, a gente não está conseguindo se conversar, a gente não está conseguindo se relacionar, estamos com dificuldade, está na hora de procurar um terapeuta, né? E a pessoa individual, creio que é quando ela não está funcionando bem. Olha, antes eu conseguia trabalhar todos os dias, hoje é uma luta para sair da cama. Olha, antes eu conseguia até controlar um pouco melhor a minha ansiedade. Eu ia dar uma caminhada, eu ia conversar com o Valceli, dar risada, eu ia fazer alguma coisa. Mas agora eu não estou mais dando conta, os sintomas estão me vencendo, né? Então tá na hora de procurar uma ajuda, né? Porque Hum, pode realmente ter se transformado num transtorno psiquiátrico e não só numa sensação, numa emoção normal, né? Então, aham. acho que se você está em sofrimento, não está funcionando bem e não tem mais recursos próprios, né, para lidar com isso, você tem que procurar um profissional. Não há mal nenhum nisso. Sua família não vai ser menos, não vai ser mais, não é mais bonita, Sim, não é menos bonita. Pelo contrário, você está lógico. cuidando, né? É saúde, né? É saúde. Exato, está cuidando da sua É. família, né? Mas existe aí também, porque você colocou um terceiro, né? Então, seja o terapeuta, ou o psiquiatra, ou o psicólogo, você colocou uma É, pessoa para ajudar aí no sim, acompanhamento. Mas existe o vizinho, existe a vizinha, que às vezes é, vai lá dar conselho, vai lá e até fala, tem um remedinho. Existe essa pessoa que
às vezes destoa da sociedade que a Exato, gente está vivendo. Isso aí, exato. como que eu vou entender que meu vizinho, eu não digo vizinho físico, né? Mas Entendi. um amigo de Amigos, colegas, né? igreja, um colega de trabalho, alguém que vai me dar um conselho e esse conselho não é produtivo. Como que eu vou Aham. separar isso aí, se eu já estou doente? Sim. Em primeiro lugar, se você está doente, quando a gente está doente, a gente tem que procurar médico, né? A gente tem que Sim, procurar alguém que possa me ajudar nessa questão de diagnóstico. Acho que você tem que procurar pessoas sábias, pessoas que são hum, felizes, pessoas que têm boas famílias, pessoas que estão de bem com elas mesmas, né? E isso a gente não encontra em qualquer lugar, né? Isso, na verdade, sim. é bem raro, né? Eu tenho a felicidade de ter amigos muito antigos, hoje moram até fora do país, alguns moram em São Paulo, né? E quando eu estou angustiada, quando eu estou precisando de algum, né? Olha, bato um fio lá e falo, olha, estou me sentindo assim, estou me sentindo assim, o Bater que um que você fio é acha? das antigas, hein, Bateu o fio, doutora? Das antigas, você está entregando sua idade aqui, tá amiga. entregando, entreguei. Não, então eu bato um WhatsApp, né? Eu falo assim, olha, tô assim, tô assado. A gente conversa, a pessoa tem um outro ponto de vista, mas são pessoas que eu já confio, né? São pessoas que eu sei como são a vida delas, que eu confio na sabedoria delas. Eu converso muito com meu pai também. Meu pai é uma Ó, pessoa assim de uma sabedoria, sabe? Que só a idade traz, né? Não adianta uhum. estudar, não adianta. É só experiência, né? Então, conversar com pessoas mais velhas, né? Eu gosto muito de conversar com meu pastor, pastor Augusto, né? Pastor também É uma muito graça, querido. gosto muito É dele. uma, assim, sabe, uma sabedoria, uma paciência, né? Mas eu evito conversar com pessoas que eu sei que vão ou não vão me entender, ou vão Uhum. ter, não tenho intimidade, também não vou ficar me expondo, né, para qualquer Sim, pessoa. Isso é desnecessariamente. importante, desnecessariamente, né? Então a gente tem que saber para quem e quando, né? Procurar essa Olha que ajuda de legal. amigos. Esses laços, né, de amizade são fundamentais. Agora, eu também, quando preciso, vou atrás do meu supervisor, né, que é o Dr. Ah, Sacomani, aqui em Marília. Olha, Sacomani, estou com essa dificuldade, não estou conseguindo resolver esse problema. Como é que faz? Porque ele é um profissional da mesma área que eu, mas muito mais experiente, né? Então, para mim também não é problemático quando eu preciso de ajuda, ir também em outro profissional, ir em outra pessoa que me oriente nesses momentos mais olha agudos, que né? legal. É médico, mas não é super-homem, né, doutora? Tem que ter, Exato, né? exato. Tem que ter um Médico tem mania, acompanhamento. viu? Médico tem mania, são os piores pacientes, geralmente, né? Porque É eles se verdade. automedicam, É. eles param o remédio quando eles querem, eles se autodiagnosticam, tem qualidade de Aham. vida muito ruim, né? O médico hoje no Brasil, ele trabalha demais, né? Às vezes em condições difíceis, né? Então, colega médico vir procurar ajuda é raro, e além Aham. disso, quando vem, eu já sei que vai dar trabalho, que vou ter que vou ter que ser mais dura com ele do Eu, que eu sou ti- com os outros pacientes. eu tive um colega que foi visitar o médico, ele estava com problema de saúde lá, estava bem obeso. Chegou lá, o médico falou para ele assim: "Ó, a primeira coisa que tem que fazer é parar de fumar." Ele olhou do lado assim, uma carteira, o médico estava com carteira de cigarro. Eu falei: "Meu, vou parar de fumar nada, o médico está fumando, eu Aí, vou parar." Já aí mudou de médico, perdeu perdeu a credibilidade, né? já Na perdeu, verdade, né? assim, claro, o médico, ele vai ter as mesmas fraquezas que o paciente, as Sim, mesmas dificuldades, né? Mas espera-se que o médico saiba se cuidar um pouco melhor, né? Mas aham, infelizmente o que a gente mais vê são médicos que têm maior risco de suicídio, por exemplo, a taxa de suicídio entre médicos é maior do que na população em geral, o risco de alcoolismo é maior, dependência química é maior, nossa, burnout, então, né? Aquela síndrome do esgotamento aham, profissional, tem estudos que falam de 80%, meu 70% Deus, dos verdade. médicos, né? Então, É. assim, é uma classe que também está bem sofrida, né? E Sofre, né? agora, nessa época
meus colegas também estão passando por momentos bem complicados, né? Então seja também empático com o seu médico, né? O Tá seu certo, médico tá certo. também é pessoa. Doutora, me diga uma coisa. Como que eu vou orientar? Nós estamos já a 10 para as 11 já, 5 para as Olha que 11, rápido, né? muito rápido. Rapidinho. Vamos passar umas dicas, vamos dar algumas Vamos, orientações práticas. Fala, prático. fique à vontade aí para você nos Tá. orientar como familiares, Sim. quarentena, fora de quarentena, dias normais, dias anormais. Olha, o que eu tenho orientado mais os meus pacientes, o que eu tenho visto que tem mais atrapalhado os pacientes, é as pessoas começarem a funcionar como se fosse férias. Dorme Uhum. tarde, acordam tarde, comem só quando tem fome ou quando tem vontade. As crianças também não têm mais a escola, né? Então estudam Aham. de vez em quando de manhã. Então, acho que a dica mais importante é rotina. Rotina. Rotina Rotina é chato para algumas pessoas, tem gente que não curte, eu gosto, é o meu jeito. Mas rotina estrutura, né? Rotina diminui a ansiedade, porque eu já sei mais ou menos como é que vai ser o esqueleto do meu dia, né? Para Uhum. as crianças, então, é fundamental, porque a criança ela não tem noção de tempo. Não adianta você falar, olha, daqui 1 hora, daqui 10 horas, amanhã. Para ela é tudo igual, né? Mas se ela sabe mais ou menos que aquele horário é horário de acordar, aquele horário de dormir, aquele horário do banho, o horário de estudar, de ver. Então, para ela também ajuda a estruturar muito, né? Aqui em casa a gente teve que rever muitas coisas de Uhum. horários, de rotina. Eu tenho duas meninas, como você comentou, né? Uma de 6 e uma de 10 anos fazendo tal do homeschooling, que é um Meu Deus. desafio, né? Minha mãe adoeceu no meio da quarentena, teve que vir para minha casa. Meu pai veio de reboque, depois adoeceu também. Então eu tenho duas crianças, dois Dois idosos, idosos, meu e por um Deus. tempo nós também não pudemos ter a nossa funcionária que nos ajudava, porque ela também ficou em quarentena. Então, assim, foi uma revolução, né? Mas Uhum. como toda revolução acaba, então calma. Se está difícil para você, está difícil também para mim, para todo mundo, mas vai passar e tenta colocar uma rotina. O que, que eu vou fazer? Que horas eu vou acordar? O que, que eu faço logo depois que eu acordo? O que, que eu faço pela manhã? Qual é o horário do almoço? Quando eu vou fazer meu exercício? Quando eu vou estudar uma língua diferente? Quando eu vou ler alguma coisa diferente? Quando eu vou ver as notícias? Tem gente que está passando muito tempo, né? É. Nas primeiras 2 semanas, eu ficava assim, obstinadamente procurando notícias, querendo saber o que estava acontecendo aqui no Hum. mundo. E isso foi me gerando uma angústia tão grande que eu parei, peraí, mas não adianta eu saber o que está acontecendo no mundo. Eu tenho que saber o que está acontecendo Sim. aqui em Marília para eu É, saber como é que está o contexto. Parei de ver notícia, vejo uma vez olha por só, dia, tá eu certo. vejo uma vez por dia quantos casos tem em Marília, como é que estão as UTIs de Marília, como é que está o Brasil e cesso, porque para mim é muito angustiante, né? Então a gente também tem que limitar, inclusive, essa busca por notícias, por corrente de WhatsApp, por fake news que às vezes aparece, né? Então, quando for procurar uma notícia, procura num bom lugar, procura nos órgãos de imprensa mesmo, pesquisa um pouco, né? Sair um Sim, pouquinho também do virtual. Hoje, se deixar criança e adolescente, passa um dia no celular, um dia no computador. E os adultos também, viu, Vassili? Se deixar, sim, a gente sim. passa também, né? Então, A se gente você fica o puder dia também inteiro. deixar um período do seu dia, não, nesse horário eu quero ler um livro físico, nesse horário eu vou fazer jardinagem, eu vou cozinhar, vou fazer artesanato, eu vou fazer aquele concerto em casa, ou não vou fazer nada. Fazer o que você Uhum, falou, vou uhum. pensar na vida, né? Também ajuda, né? A gente tem que baixar um pouco os estímulos às vezes, né? Eu estou fazendo bastante yoga, aprendi a fazer pela internet agora, me Olha só. ajuda muito em dores, me ajuda no cansaço físico, me ajuda a relaxar, a entrar em contato comigo, né? Então está Uhum. sendo muito bom por um canal da internet gratuito sem sair do meu quarto. Então a gente Olha tem que ir só. buscando essas coisas diferentes também, né? Buscar uma alternativa. Eu não gosto de ler. Eu brinco que eu Não. sou analfabeto de pai e mãe. Eu não gosto, não gosto. Mas eu tô com meus livros aí, colocando Pois em é, dia meus tô vendo uma boa livros. coleção aí. É, tem bastante coisinha aí. Legal. Mas
Eu não gostava, mas eu procurei ter uma rotina, acordar cedo, acordar no Exato. horário. E teve das entrevistas que a gente fez, o Rodrigo, acho que ele estava até agora há pouco, ele estava aí. É, Ele é gerente do banco. E sei. ele falou assim que participou de uma palestra e o palestrante falou assim, ó, meu, você tem que acordar de manhã e colocar uma roupa que você possa atender a campainha. Aham, exato. Eu Nada achei de ficar essa de uma pijama o dia ótima inteiro. dica, porque é Exato. uma coisa... Ó minha mãe, essa é minha mãe, doutora. Ah, é prazer, dona Celina. Meu nome é Valceli de Celina. Aham. Ah, entendi. Valdemar e Celina. Daí, Entendi. essa rotina, a gente vê que as pessoas perderam um pouco mesmo, né? E Sim, fica de pijama, almoça a hora que der. aham. Pijama para mim significa descontração, relaxamento, aquela hora de não fazer nada, né? Então eu adoro chegar em casa e pôr o meu pijama. Não tem coisa mais gostosa, né? Sensação boa. O problema de passar o dia inteiro de pijama é que você perde essa sensação de pôr o seu pijama, né? O Então você tem que prazer de ter o dormir. prazer de descansar, né? Então você está certíssimo. É acordar, fazer a barba, as mulheres arrumar o cabelo, arrumar o rosto, pôr um sapato, não ficar de pantufa o dia inteiro. Está comprovado cientificamente. Quem fica de sapato fica mais ativo durante o dia do que quem passa Olha o dia de só. chinelo ou pantufa, porque você já está colocando na sua cabeça. Eu estou agora no momento de atividade, né? E aí Olha. sim, quando chegar a noite, a hora de relaxar, você põe seu pijama, põe a sua pantufa, põe uma Mas é série, verdade. porque aí você vai ter esse prazer. Se você passar o dia inteiro desse jeito, você vai ficar entediado. Daqui a pouco Aham. seu corpo não produz mais energia porque não está sendo mais solicitado para nada. Então as pessoas se Uhum. sentem desanimadas, entediadas, elas começam, interessante, a se isolar, né? E elas Uhum. podem até deprimir, né? Então, conselho ótimo, vista-se da cabeça aos pés. Olha, que legal, viu? Estamos no finalzinho. Por favor, deixa uns contatos seus, deixa aí. Além, lógico, o pessoal tem aí a página aqui do Instagram, Isso. né? Teu Uhum. perfil do Instagram, tem outros contatos também. Exato. Eu tenho no Facebook também, né, doutora Andréa Cemiso Lopes. Estou aqui no consultório, aqui na Coronel José Brás, 1374. Estou pela Unimed, atendo particulares também. E no momento eu estou atendendo online, né? Porque Olha que legal. eu estou tentando diminuir o meu risco e o risco das pessoas de terem que se deslocar até o consultório, né? Então, mais ou menos desde o final de março, só temos feito consultas online. Tem dado muito certo, até Mas para surpresa que, minha. que você usa do online? Eu estou usando o WhatsApp, porque a maioria WhatsApp. os meus pacientes já trabalhavam conosco pelo WhatsApp, Uhum. marcação de consultas, questões de Aham. dúvidas, então nós temos o WhatsApp de todos, né? E hoje, graças Ah, a Deus, até a terceira idade está usando o WhatsApp. Então, sim, é verdade, os meus verdade. pacientes da terceira idade também estão incluídos, né? Então, a gente Aham. consegue se comunicar via vídeo, assim como a gente está fazendo, tem sido uma Sim. experiência positiva. Eu me surpreendi de uma forma positiva como é possível a gente estabelecer contato até mesmo pelo WhatsApp. Eu vi o CRP, ele autorizou as consultas online agora, Exato. um mês e pouco, né? CRM também. CRM O também? CRM também, a teleconsulta, teleatendimento, né? E a Unimed de Marília também liberou, só depois dessas liberações é que eu iniciei as consultas online. Ah, interessante. Porque tem que estar, de uma maneira ou de outra, você tem que estar embasado, porque senão você faz uma coisa Exato, errada. Você está ensinando o paciente a fazer exato, uma coisa errada, né? Ele vai te exato, procurar fazer né? o certo. Né? Exato. E hoje eu consegui, inclusive, a questão da receita digital. Então, o paciente não precisa depois nem passar aqui para Ah, pegar a receita. Pessoas que moram em outras cidades, moram em outros estados, podem fazer a consulta agora pelo ah. WhatsApp e depois receber no celular a sua receita e procurar a Nossa, farmácia não, para. verdade, eu não sabia que tinha. Eu já vi carteira Exato. digital, CNH, né, digital, Uhum. mas a Isso. receita, A receita é- agora também digital. mas como que é? Ah, 30 segundos, doutora. Vai Tudo bem, Valceli, acabar. foi um prazer, viu? Foi um prazer todo meu, viu? Dá um beijo no Boulevard, dá um Dou beijo nas sim. crianças, por Pode favor, tá deixar. bom?
Vamos marcar outra? Vamos marcar. Quando você quiser, tô a posto. Tá joia. Muito Tá obrigado, bom? viu? Um grande Um abraço, beijo um beijo para virtual, né? todos. Um beijo virtual, abraço virtual, que é o que está dando para fazer.